Num mundo cada vez mais digital e tecnológico, será que podemos economizar recursos e tempo no desenvolvimento de software? E qual é o papel da inteligência artificial neste tema? Descubra tudo já de seguida com Luís Andrade, CEO da Morphistech e um dos maiores especialistas em modernização digital e inteligência artificial do mundo lusófono. Bem-vindo ao palco do HR Digital 2023, Luís. Muito bom dia. Quero agradecer, portanto, o convite que me foi feito para vir cá testemunhar a nossa experiência nestas áreas de inteligência artificial e utilização da inteligência artificial num contexto muito concreto. Mas, para já agradecer, portanto, à organização, agradecer-vos a vocês terem e pedir-vos já a paciência para maturar durante os próximos 20 minutos. Há aqui um grande desafio que é conseguir equalizar o discurso, porque eu não sei qual é, digamos, o perfil da audiência. Presumo que haverá pessoas curiosas nesta matéria, haverá pessoas mais especialistas, outros menos especialistas, e eu vou tentar equalizar isto de forma a conseguir responder ou conseguir, digamos, transmitir aquilo que é a nossa experiência. Já agora, só um pouco de história, portanto, às vezes é interessante, história recente, não é? Portanto, não vou fazer aqui um tratado de história sobre esta parte tecnológica, mas falar um pouco da dinâmica que tem acontecido nos últimos tempos nesta matéria. Provavelmente as pessoas não sabem, porque nós somos Portugal, né? Somos uma coisinha pequenina, já fomos muito grande lá para trás, mas agora somos uma coisinha pequenina. Mas nós, a Morphis, em outubro do ano passado, anunciámos uma tecnologia, portanto, que apresentamos aqui no Hotel Altis, que, portanto, ia permitir, e que é aquilo que vos vou falar um pouco hoje, construir programas de software com língua natural. Só que, entretanto, apareceu o ChatGPT no final do ano. Nós dizemos, parem lá, vamos lá parar, vamos lá perceber o que é o ChatGPT, isto é Silicon Valley, portanto, como é que nós vamos nos posicionar relativamente àquilo que veio a ser, portanto, a introdução do ChatGPT no mundo inteiro, portanto, com toda a projeção e aquilo que em inglês se diz o hype à volta desta matéria da inteligência artificial. E depois, rapidamente, nos reposicionamos e estamos agora, portanto, a promover a nossa solução, que vos vou falar um pouco dela, tentando não ser muito focado nisso, embora seja a minha especialidade, seja essa parte da área da inteligência artificial no software. Vou tentar, como disse inicialmente, dar aqui uma abrangência maior a este tema, para poder cativar outros interesses aqui no meio da audiência, falar um pouco dos aspectos mais generalistas da inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, falando um pouco disto, e penso que usando a experiência que nós temos e esta solução de como usar a inteligência artificial para criar software hoje em dia, e o que é criar software? É fazer com que haja sistemas inteligentes que possam eles próprios fazer as tarefas dos seres humanos. Basicamente é isto que a inteligência artificial trata. E há dois aspectos que estão relacionados com a inteligência artificial para conseguir atingir este objetivo. Primeiro aspecto, se nós queremos que um sistema seja inteligente, ele deve ser capaz de interatuar com o ser humano na nossa língua natural. Todos nós sabemos um pouco de computadores, mesmo que não tenhamos digamos, experiência técnica nos computadores, todos já usamos ou temos uma noção básica do computador. E os primeiros computadores o ser humano interagiu com os computadores criando comandos. A pessoa tinha que ser um técnico que sabia a linguagem do computador e interagia. Depois as coisas foram evoluindo, começou a haver, portanto, meios de interação mais sofisticados, apareceu o rato, apareceu o touchscreen, bom, enfim, todos vocês com os vossos telemóveis a fazer o touchscreen, que é muito cómodo, mas isso é a forma de... Desculpa, não percebi? Casa da luz. Ok. Várias interações. Mas, de qualquer forma, portanto, sempre houve a necessidade de interagir com os computadores e, portanto, o que foi o salto da inteligência artificial na interação com os computadores foi permitir, precisamente, a capacidade de se ter a língua natural do ser humano
ou falado ou escrito, e permitir que qualquer ser humano possa interagir hoje com um computador sem ser um técnico de software ou de computadores. Portanto, essa é uma das áreas nos quais a inteligência artificial deu um salto muito grande nos últimos tempos e, portanto, vem toda esta parte do chat GPT, que são os chats com os quais as pessoas, o ser humano, interage com um engine de inteligência artificial. Mas depois há a outra parte montante, que é o conhecimento que o sistema tem que ter para poder responder às nossas coisas. Portanto, há aqui duas perspectivas da inteligência artificial na solução de problemas. Um é o entender a intenção do ser humano e entender na língua com que nós falamos, neste caso na língua natural. O outro aspecto é ele ser inteligente. Okay? E então aqui é que se podem começar uma série de discussões e eu penso que provavelmente vamos perder aqui um pouco mais de tempo nesta conversa mais generalista, sem entrar muito nos detalhes técnicos, porque eu acho que é interessante esclarecer aqui esta perspectiva que é: os sistemas são inteligentes na base e na medida na qual conseguem interpretar e entender as nossas intenções e na base e na medida que conseguem responder corretamente à nossa intenção. E isso levanta várias questões. Levanta a questão de como é que nós treinamos estes sistemas para serem peritos ou competentes na tarefa que nós pretendemos, seja ela compor música, seja ela compor um desenho, compor um texto ou compor um programa de software, que é a área na qual nós trabalhamos. E nesse sentido, quando se fala naquela questão que o Pedro falou atrás, portanto, nos parâmetros de treino de um sistema de inteligência artificial, já agora só queria aqui estabelecer aqui algumas pequenos esclarecimentos e correções neste aspecto, para vocês terem só uma ideia de quando se fala dos parâmetros nos quais se treinou um sistema, nos 170 bilhões de parâmetros, etc., não tem a ver bem com a quantidade de informação com que nós fornecemos o sistema para treinar, tem mais a ver com a capacidade dos modelos terem interligações. Toda a gente já ouviu falar, provavelmente, nas redes neuronais, nem que seja de uma maneira um bocado genérica, como é que as sinapses do nosso cérebro estabelecem conexões para poder fazer raciocínio e tirar conclusões. O treino dos sistemas de hoje em dia funciona muito nesta base, e funciona muito na base, digamos, de como é que estes sistemas têm a capacidade de estabelecer conexões e relações entre coisas que nós damos ao sistema para aprender, estabelecendo essas conexões. E, claro, quanto maior for o número de conexões que o modelo é capaz de estabelecer, mais inteligente, entre aspas, ele é. Mas eu quis referir aqui o aspecto do conhecimento, portanto, a parte do conhecimento do treino destes sistemas, porque isto levanta as várias questões que são normalmente discutidas no contexto destas apresentações de utilização da inteligência artificial. Primeira questão, o IP, ou Direito de Propriedade Intelectual. Há aqui um aspecto que muitas vezes as pessoas não referem. O próprio ChatGPT já tem sido alvo de alguns processos judiciais neste momento, de algumas empresas que já estão a processar a ChatGPT por acesso indevido à propriedade intelectual que está a ser violada. Alguns professores começam a protestar porque começam a ver algoritmos que eram proprietários e que deviam ser referenciados corretamente, que passam a ser tornados públicos sem referência aos autores. Portanto, é um problema que vai ter que ser endereçado. Há um outro problema também grave, que é, e peço aqui já desculpa, porque provavelmente não vou usar o termo correto em português, porque o termo técnico mais é o bias, que é ter os sistemas tendenciosos, ou seja, há aqui uma questão que não se aplica tanto na lógica de coisas mais técnicas, mas em coisas mais culturais e coisas de conhecimento mais geral. Há o perigo destes sistemas serem tendenciosos, portanto, ou seja, serem treinados com uma certa tendência, que pode provocar alguma discriminação social. E, portanto, embora podíamos entrar aqui numa discussão bastante profunda à volta disso, não será o tema, até porque depois entraríamos em caminhos políticos e questões filosóficas são sempre muito questionáveis.
Portanto, mas há essa questão do bias e depois há a questão da democratização do acesso a quem é que tem este conhecimento. Porque há uma coisa que todos também temos de ter consciência. Estes sistemas aprendem aquilo que o ser humano conseguiu produzir até agora. Okay? E uma das coisas que, quando se fala muito do perigo da inteligência artificial, se a inteligência artificial vai dominar a humanidade ou não vai, a primeira coisa que nós temos de ter consciência, a inteligência artificial o que faz é aprender, e aprende muito rápido, é um facto, responde muito rápido, mas aprendeu com o conhecimento acumulado até hoje. E o grande perigo que se põe nestas situações é o mesmo perigo que há nos sistemas biológicos e nestas coisas, que é até que ponto, não é, um sistema se autolimita ou se expande. Mas aí as pessoas são mais técnicas, mais ligadas às matemáticas e essas partes, conhecem bem a distribuição logística e sabem que mesmo no caso das pandemias e no caso das, enfim, de sistemas de culturas biológicas, há uma curva logística que sabe que o sistema só se expande até a capacidade de conseguir consumir dos recursos que ele precisa para se expandir. E há um limite de recursos. O limite do conhecimento também vai fazer com que a própria inteligência artificial tenha um limite, que é a curva logística, que tem como limite o conhecimento que a humanidade produziu. A inteligência artificial não vai produzir mais conhecimento. Vai saber explorar bastante o conhecimento que foi acumulado. Eu costumo até brincar com as pessoas, e hoje, quando se fala de sistemas inteligentes para porem a parte da inteligência artificial a fazer música, eu gostava de ver um sistema de inteligência artificial a fazer uma composição de Beethoven, ou de Mozart, ou de Bach, ou dos nossos artistas mais recentes e mais contemporâneos. Claro que ele sabe ler os padrões daquilo que foi composto e sabe repetir. E nessa parte da repetição vem a outra chave, o outro parâmetro importante da inteligência artificial. A inteligência artificial, para quem é agora um pouco mais técnico, para a parte da audiência mais técnica, no meu tempo, enquanto eu estava na universidade, na faculdade, nós estudávamos inteligência artificial com sistemas periciais com base em lógica dedutiva. Hoje, esta questão de machine learning é muito baseada nos modelos estatísticos e modelos probabilísticos. Porque a questão dos parâmetros e as relações que existem, estas redes neuronais, são muito baseados em conceitos matemáticos, ligados muito à parte da probabilidade, e o que, na verdade, estes sistemas têm é uma capacidade de correlacionar coisas, dando-lhes uma probabilidade delas acontecerem em conjunto. E os treinos que são feitos, mesmo quando nós geramos código, que é o tema desta ferramenta que nós temos para criar código, tem a ver, basicamente, com a forma com que nós correlacionamos informação que está aparentemente junta e que nós conseguimos traduzir ou na tradução de uma língua para outra, ou em tradução de língua natural para um programa de computador, ou para uma imagem, ou o que quer que seja. Okay? Mas essas componentes de relacionamento da informação, que é aquela parte que tem a ver com quando nós vamos treinar um sistema e vamos colecionar a informação que nós temos para poder produzir qualquer coisa, tem a ver precisamente com isso, tem a ver com como é que nós conseguimos ter uma fonte de informação, como é que nós conseguimos correlacionar essa informação e produzir, digamos, essa probabilidade de que as coisas ocorram de tal forma que, quando aparecem juntas, eu sei o que é que elas querem dizer. E isso tem a ver, já agora só uma dica para quem tem usado o ChatGPT e outros modelos destes, que tem a ver com aquilo que eles chamam a temperatura. Não sei se já ouviram falar num parâmetro, quando vocês interagem com estes sistemas, tem a ver com a temperatura. O que é a temperatura? Não é nada mais, nada menos do que quando nós descemos a temperatura do sistema, estamos a dizer ao sistema que queremos que ele trabalhe com a probabilidade máxima de que duas coisas têm... Ou seja, quando eu quero relacionar duas coisas, quero a probabilidade máxima daquelas duas coisas ocorrerem. E com isso, eu estou a dar previsibilidade. Estou a querer que o sistema seja previsível, o mais previsível possível. Porque estes sistemas, e isto é uma atenção que é preciso dar às pessoas, que é assim, estes sistemas de machine learning são probabilísticos, o que significa que são não determinísticos. O que significa que duas perguntas ao sistema em dois momentos diferentes ou por duas pessoas diferentes podem ter respostas completamente diferentes. E atenção, porque isso pode gerar as chamadas fake news, respostas falsas. E isto não é uma religião, que é um dogma. As pessoas têm que ter cuidado com isto. Ou seja, não se pode chegar ao ChatGPT e é o dono absoluto da verdade, porque não é. Probabilisticamente,
vai-vos dar respostas com um grau de certeza razoável. E isso tem a ver com o tal parâmetro da temperatura, que é a probabilidade de maximizar ou minimizar a probabilidade das coisas serem mesmo correlacionadas. E quando queremos que o sistema seja criativo, queremos que o sistema nos gere um poema ou que nos gere qualquer coisa, nós aumentamos aquela temperatura, que é, não queremos que ele seja muito preciso, porque senão ele vai fazer uma cópia do que ele aprendeu. E quando lhe aumentamos a temperatura, quer dizer, olha, trabalha com coisas com probabilidade mais baixa de estarem relacionadas, o sistema torna-se mais criativo, mas também diz mais disparates. Eu lembro, a primeira aula de probabilidades, nunca mais me esqueço disto, quando entrei para a faculdade, o meu professor disse uma coisa fabulosa, que é, se nós tivéssemos o tempo todo do universo e um conjunto razoavelmente grande de macacos com máquinas de datilografar, podiam fazer uma obra como Shakespeare ou como Luís de Camões. Mas tínhamos que ter o tempo todo do universo, e nós não temos o tempo todo no universo. Okay? Portanto, o ponto número 1 aqui é como é que nós trazemos os sistemas de inteligência artificial a serem o mais previsíveis possíveis. Porque ninguém gosta de ter uma vida sem previsibilidade. Pelo menos eu não gosto. Eu sou da área, mas não gosto de imprevisibilidade. Gosto das coisas bastante previsíveis. Eu gosto de me levantar de manhã e de ter o café para tomar. Quando não tenho café para tomar de manhã, fico um bocado, o que é que se passou que hoje não tenho café? É isto que nós queremos, é previsibilidade na vida. E como é que nós trazemos a previsibilidade com estes sistemas? E como é que estes sistemas podem ser úteis para o ser humano? Porque podem ser úteis para o ser humano, mas somos nós que temos que ter o controle sobre ele. Porque estes sistemas, se tiverem eles a iniciativa será uma iniciativa probabilística. Ok? E, portanto, esse é um aspecto que... Pronto, tentando dar este panorama geral dos aspectos ligados ao machine learning, agora vou falar só um pouquinho, porque eu não vim cá para vender o produto, vim cá só para transmitir a nossa experiência nesta matéria. Pronto, posso-vos falar um pouco daquilo que nós fizemos ao longo deste tempo, e isto um bocado também na lógica de conseguirmos ver o porquê que a inteligência artificial pode ser útil para o ser humano. Ou seja, hoje em dia toda a gente, olhando para as várias notícias que há pelo mundo fora, todos nós sabemos que há uma escassez de recursos na área de TI, na área de tecnologias de informação. E, portanto, só para terem uma ideia, eu gosto muito de mostrar este slide. Este slide diz aqui uma coisa muito interessante, toda a gente se lembra do Space Shuttle. O Space Shuttle foi gerido com 1 milhão de linhas de código. Hoje, uma aplicação, um portal como o Facebook, tem mais de 60 milhões de linhas de código. A escala com que está a aumentar a complexidade do software, do código que se escreve, é brutal. Por vários motivos, mas esta é a realidade. E, portanto, só para terem uma ideia, isto não consigo confirmar, mas isto são dados da Google. A Google é a maior base de código do mundo, são 2 mil milhões de linhas de código. É uma coisa ingerível, humanamente. Okay? E, portanto, digamos, a proporção, ou os números atuais de programadores ou técnicos de software no mundo, em 2023, vai se aproximar aos 28 milhões, mas, na verdade, nós temos cerca de 2 trilhões americanos, não vou agora aqui explicar como é que é a altura dos números, mas pronto, trilhões americanos, de linhas de código escritas. Basta fazer uma aritmética simples e, portanto, conseguimos chegar à conclusão que há muito software para ser mantido por muito poucos técnicos de software no mundo. Daí os técnicos de software sofrerem tendinites, terem stress exagerado, etc. Enfim, mas a verdade é que o mundo hoje é um mundo que é consumido pelo software, portanto, ninguém faz nada se não houver software hoje em dia. Até as nossas caixas de supermercado, infelizmente, se não tiverem o software a funcionar, vocês ficam com as compras na caixa, não conseguem sair do supermercado. Provavelmente da loja de bairro ainda saem, mas da caixa de supermercado já não sai. Porque o software foi abaixo, não conseguem comprar a vossa compra. Esta é a realidade do mundo de hoje. E, portanto, o que é que é o objetivo do K-Explorer? Portanto, eu não vou entrar nestes aspectos muito técnicos aqui. Há aqui um dado interessante. A Gartner, provavelmente vocês conhecem, portanto,
que é uma consultora que faz uma série de reportes e estudos de tendências, eles preveem já que em 2027 50% do software no mundo vai ser escrito por sistemas de inteligência artificial. Okay? Espero que muitos deles sejam com o nosso produto. De qualquer forma, como eu dizia, portanto, nós temos já cerca de 2,8 trilhões de linhas de código no mundo que têm que ser mantidos, portanto, que é uma brutalidade. E, portanto, o que é que nós prevemos e onde é que a inteligência artificial pode ser útil? É quando temos estas tarefas massivas de fazer coisas, como é que nós temos alguém que trabalhe por nós? Nem que seja para irmos para a praia beber uma cerveja, né? Para quem gostar da cerveja e gostar de praia, ou para termos uma vida um bocadinho mais criativa e dedicarmos aos aspectos mais criativos da vida, que não tenha que ser andar ali só a escrever código ou a fazer aquelas tarefas de carregar caixas num armazém. Se nós conseguimos pôr os sistemas inteligentes a fazer isso por nós, orientados por nós, que esse é o ponto importante, que é o foco que devíamos concentrar, além dos aspectos éticos da utilização destas coisas, mas é o que interessa, é como é que pomos estes sistemas inteligentes a trabalhar em nosso benefício. E isto é o que nós fazemos com o K-Explorer, que é pensar, ok, sim senhora, para quem é mais ligado à parte de software, e já numa das palestras anteriores falou-se aqui um pouco de sistemas Agile. O que é um sistema Agile? Aplicados aqui no conceito de software, mas também se aplica noutras áreas, é conseguir ter sistemas que não sejam tão tradicionais no sentido de entrar naqueles processos todos de define isto, depois define aquilo, depois define aquilo outro. Como, para quem é português, penso que o exemplo mais paradigmático disso é os estudos para fazermos o aeroporto de Lisboa, né? Que estamos há não sei quantas décadas para fazer um estudo do estudo e nunca mais aparece o aeroporto de Lisboa. No software acontece a mesma coisa, ou seja, começam-se com as definições e depois mais definições e mais... Quando a definição estiver pronta, já o sistema não é necessário. Hoje já o problema evoluiu porque a volatilidade das coisas hoje é tão grande que deixou de ser interessante. Já a coisa mudou. E, portanto, houve a necessidade de, a nível do software, criarem-se estes conceitos Agile ou estas metodologias Agile que, basicamente, o que é que elas vêm trazer? Vêm trazer alguma agilidade, passa a redundância, vêm trazer algum aumento da produtividade e melhoria da qualidade daquilo que se quer fazer, com um princípio muito interessante e muito básico, que é este conceito do pair programming, ou neste caso seria o pair, enfim, pair qualquer coisa, pair writing, se fosse um escritor, que é, se eu estou numa atividade que tenho que criar qualquer coisa, se eu tiver um par da mesma área, que tenha uma visão crítica sobre aquilo que eu estou a fazer e que me possa ajudar a pensar no problema, eu vou ter melhor produtividade. Embora eu gaste 2 pessoas para olhar para o mesmo problema, eu tenho 2 cabeças a pensar no mesmo problema em vez de uma. E isso o que vai permitir é que haja um maior contributo e haja uma maior revisão daquilo que é o trabalho que a pessoa está a fazer, no sentido de haver maior crítica. E isso vai-me aumentar a produtividade. Embora gaste 2 pessoas, eu vou poupar em erros, vou ter melhoria na qualidade, etc. Se nós pensarmos nisto, mas também pensarmos que há uma escassez muito grande de recursos, é um luxo conseguir ter as empresas a trabalhar com múltiplas pessoas no mesmo problema. Então aí entra a inteligência artificial. Se eu tiver um engine de inteligência artificial que substitui o par que eu gostaria de ter, que me estaria sempre... Uma coisa, se eu tiver um problema complexo e tiver uma pessoa ao meu lado a ajudar-me a pensar nesse problema complexo, eu vou ter, de certeza, uma solução melhor e mais rápida e mais interessante. É o que nós queremos com a inteligência artificial, é que venha a fazer esse papel do nosso par que nós gostaríamos de ter. A vantagem é que é sempre um sistema que está sempre disponível e que nós temos sempre ao nosso lado para nos aconselhar. E, portanto, basicamente o que nós fazemos, eu não vou entrar nestes detalhes todos tecnológicos, mas basicamente o que nós fazemos é permitir que as pessoas... Bom, também não vou entrar nestes detalhes, que é um detalhe já muito técnico, mas o que nós permitimos é que a pessoa possa escrever... Deixa-me ver se tenho aqui o exemplo. A pessoa possa escrever... Ups. Bom, a pessoa, na verdade, o que vai fazer é o programador, o que vai fazer é pegar em sistemas de língua natural, não é? Escrever o que é que quer em texto. O sistema é o suficientemente inteligente para interpretar o que a pessoa quer fazer. Neste caso, estamos a falar de software. E, ao interpretar o que a pessoa faz, captura a intenção que a pessoa tem,
interpreta essa intenção. Há aqui agora uma coisa que se fala muito, que é o prompt reengineering, etc. Portanto, também não vou entrar em muito detalhe, mas é muito importante hoje sabermos que, mesmo nos sistemas de pesquisa como o Google, uma das coisas importantes é que nós temos muita informação, mas também temos que saber perguntar a informação. Ou seja, a qualidade da resposta, uma grande parte da qualidade da resposta começa no momento em que nós pomos a pergunta correta. Se nós fizermos uma pergunta idiota, provavelmente vamos ter uma resposta idiota. E, portanto, é essa parte da reengenharia. E depois nós usamos outros modelos, não só aqueles que estão ali, também usamos o OpenAI, que é uma das coisas que nós fazemos. Nós integramos vários modelos, com os próprios modelos que nós temos, e conseguimos com isso ter várias camadas de conhecimento que permitem compor uma resposta. E posso-vos garantir, quem estiver interessado nestas matérias, que neste momento nós conseguimos respostas bem melhores que o ChatGPT em matéria de código, de escrita de código, relativamente àquilo que é o código que nós precisamos para as nossas próprias empresas. Uma das coisas que nós apostamos muito é no conhecimento especializado, porque o conhecimento que o ChatGPT tem é um conhecimento generalista e o conhecimento que nós usamos é um conhecimento dedicado. Bom, como nós temos limitação de tempo, e já tenho estado aqui a ter vários sinais que já esgotei o meu tempo, eu tinha aqui como objetivo, como eu vos disse, tentar falar do tema de uma forma bastante mais abrangente do que só meramente técnica. Não sei se consegui o objetivo. Agradeço-vos a vossa paciência para me ouvirem e, portanto, quem estiver interessado, portanto, haverá outros momentos em que poderão, ou até consultando o nosso site, ver o produto e perceber um pouco mais da matéria. Muito obrigado.